Nunca imaginei que estaria aqui contando esta história. Na verdade, por muito tempo eu nem acreditava que teria algo para compartilhar. Mas a vida, ou talvez eu deva dizer a morte, tem uma maneira peculiar de mudar tudo aquilo que pensamos saber. Sou uma mulher comum como tantas outras que você pode encontrar por aí. Tenho 42 anos, sou mãe solteira de um menino maravilhoso chamado Jonas e trabalho como assistente administrativa em uma pequena empresa de contabilidade. Nada na minha vida indicava que eu passaria por algo tão extraordinário quanto o que estou prestes a relatar. Cresci em uma família de classe média, com pais amorosos e uma educação religiosa moderada. Frequentávamos a igreja aos domingos, mas não éramos o que você chamaria de devotos fervorosos. A fé estava presente, mas era mais uma questão de tradição do que uma convicção profunda. Minha vida seguiu um caminho previsível por bastante tempo. Me formei na faculdade local, consegui um emprego estável, casei-me com meu namorado do ensino médio e tivemos nosso filho. Tudo parecia estar indo conforme o planejado, até que não estava mais. O divórcio foi um choque, de repente me vi sozinha, lutando para criar meu filho e manter as contas em dia. A depressão que seguiu foi devastadora. Eu me sentia um fracasso completo, incapaz de oferecer a Jonas a vida que eu achava que ele merecia. Foi nesse momento de desespero que tomei uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que me levaria a uma jornada além dos limites da vida e da morte, transformando completamente minha perspectiva sobre a existência. O que estou prestes a contar pode parecer inacreditável. Muitas vezes, eu mesma me pergunto se realmente aconteceu. Mas posso garantir que cada palavra é verdadeira, ao menos da forma como vivi e ainda sinto até hoje. Esta é a história da minha experiência de quase morte, uma viagem ao que só posso descrever como o inferno, um encontro cara a cara com o mal, e finalmente, uma salvação divina que me deu uma segunda chance na vida. Não sou uma pregadora, nem escrevi livros sobre o que aconteceu. Sou apenas uma mulher comum que teve uma experiência extraordinária. Agora sinto que é minha responsabilidade compartilhar essa história, na esperança de que ela possa trazer conforto, esperança, ou, ao menos, uma nova perspectiva para quem a ouvir. Se você estiver disposto a ouvir, eu gostaria de levá-lo comigo nessa incrível jornada. Uma jornada que começou na escuridão mais profunda e terminou na luz mais brilhante que você possa imaginar. Tudo começou em uma noite de sexta-feira, há cerca de 3 anos. Jonas estava na casa da minha irmã para passar o fim de semana com os primos, e eu me encontrava sozinha no nosso pequeno apartamento. O silêncio era ensurdecedor, preenchido apenas pelos pensamentos sombrios que ecoavam na minha mente. Naquela época, eu lutava contra uma depressão profunda. Cada dia era uma batalha. Levantar da cama, fingir um sorriso no trabalho, ser a mãe que Jonas merecia. As contas se acumulavam na mesa da cozinha, lembretes cruéis da minha incapacidade de manter tudo sob controle. Sentada no sofá gasto da sala, eu olhava para a TV desligada, vendo apenas o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. Olhos fundos, cabelo sem vida, uma expressão de derrota estampada no rosto. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não foi uma decisão repentina. Na verdade, a ideia vinha crescendo havia semanas, talvez meses. A sensação de que o mundo estaria melhor sem mim, de que Jonas merecia uma mãe melhor, de que eu era um fardo para todos ao meu redor. Naquela noite, essas ideias finalmente ganharam força suficiente para se transformar em ação. Com uma calma assustadora, levantei-me e fui até o armário do banheiro. Lá estavam eles, os frascos de comprimidos para dormir que meu médico havia prescrito meses antes. Peguei-os, sentindo o peso nas minhas mãos como se fossem feitos de chumbo. Voltei para a sala, coloquei os frascos na mesinha de centro e sentei-me novamente no sofá, olhando para eles por um longo tempo. Parte de mim gritava para parar, para pensar em Jonas, para buscar ajuda. Mas essa voz estava fraca, abafada pelo peso esmagador do desespero. Com mãos trêmulas, abri o primeiro frasco. As pílulas pareciam tão pequenas, tão inofensivas. Engoli a primeira, depois a segunda, e logo perdi a conta. Tomei-as mecanicamente sem água, sentindo-as arranhar minha garganta ao dir. Enquanto engolia os comprimidos, lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto.
Não eram lágrimas de arrependimento, mas de alívio. Alívio por acreditar que a dor finalmente acabaria, que o peso que eu carregava seria removido. Quando o último comprimido desceu, deixei meu corpo afundar no sofá e fechei os olhos, esperando que o sono viesse trazendo consigo o fim que eu tanto desejava. Mas o que aconteceu a seguir foi algo para o qual nenhum ser humano poderia estar preparado. Não sei quanto tempo se passou desde que fechei os olhos. Podem ter sido segundos, minutos ou horas. A próxima coisa de que me lembro foi a sensação de estar caindo. Não era como aquela queda repentina que às vezes sentimos quando estamos prestes a adormecer. Não, isso era real, visceral e absolutamente aterrorizante. Sombras se moviam nas periferias da minha visão, formas distorcidas que desafiavam a lógica e a sanidade. Algumas pareciam vagamente humanoides, mas com membros extras, pele escamosa ou chifres retorcidos. Outras eram completamente alienígenas, massas amorfas de tentáculos e olhos que se contorciam nas sombras. O ar estava cheio de gritos e lamentos. Não eram apenas os gritos das almas torturadas que eu havia ouvido durante a queda. Havia também rugidos bestiais, risadas maníacas e sussurros insidiosos que pareciam vir de dentro da minha própria cabeça. Comecei a caminhar, ou melhor, a me arrastar-pia. Cada movimento era uma agonia. O calor era tão intenso que eu sentia como se minha pele estivesse se desprendendo dos ossos. O cheiro de enxofre e carne queimada era tão forte que me fazia engasgar. À medida que avançava, vi cenas que desafiam qualquer descrição. Almas sendo torturadas de maneiras que a mente humana não deveria ser capaz de conceber. Vi pessoas sendo queimadas vivas em lagos de fogo, apenas para se regenerarem e passarem pelo mesmo tormento repetidamente. Outras eram desmembradas por demônios com garras afiadas como navalhas, seus gritos ecoando pelas paredes da caverna. Em um canto, vi um grupo de pessoas forçadas a cavar buracos profundos no chão rochoso, com as próprias mãos. Suas unhas estavam arrancadas, os dedos sangrando, mas elas continuavam cavando, impulsionadas por um medo indescritível. Passei por uma área onde almas estavam presas em caixões de vidro, submersos em um líquido que parecia ácido. Seus corpos se contorciam em agonia, mas estavam condenados a sentir sua carne ser corroída eternamente. O pior de tudo eram os demônios, criaturas de pesadelo que pareciam tirar um prazer sádico do sofrimento ao seu redor. Alguns eram grandes e musculosos, com chifres retorcidos e presas afiadas. Outros eram pequenos e ágeis, com olhos brilhantes cheios de malícia. Todos eles pareciam me observar com um interesse faminto, o que me fazia querer encolher e desaparecer. Enquanto caminhava, tropecei em algo. Olhando para baixo, vi que era... Peguei-o com as mãos trêmulas. Era um diário, suas páginas manchadas de sangue e cinzas. Abri e li algumas linhas. Era o relato de alguém que, como eu, havia tirado a própria vida e acabado nesse lugar horrível. As palavras eram um lamento de arrependimento e desespero, ecoando meus próprios pensamentos. Foi nesse momento que a realidade da minha situação me atingiu com toda a força. Este não era apenas um pesadelo do qual eu poderia acordar. Este era o resultado das minhas ações. Eu havia escolhido acabar com minha vida e agora estava condenada a passar a eternidade neste lugar de tormento inimaginável. Caí de joelhos, soluçando incontrolavelmente. O peso do meu erro, a magnitude do meu castigo, era demais para suportar. Eu queria gritar, implorar por misericórdia, mas sabia que não havia ninguém aqui para me ouvir. Ou pelo menos foi o que pensei. Enquanto estava ali, perdida no meu desespero, ouvi novamente aquela risada baixa, gutural, cheia de malícia. Era um som que fez meus pelos se arrepiarem. Lentamente ergui meus olhos, e o que vi fez meu coração parar. Diante de mim estava uma figura que só poderia ser descrita como a personificação do mal. Era alto, muito mais alto do que qualquer ser humano, com uma pele vermelha escura que parecia pulsar com um fogo interno. Seus olhos eram como poços de lava, brilhando com uma inteligência cruel e antiga. Chifres negros e retorcidos se projetavam de sua testa, e suas asas membranosas eram tão vastas que pareciam bloquear toda a luz. Eu sabia, sem sombra de dúvida,
que estava na presença de Satanás. Quando ele falou, sua voz era como trovão, não no ar ao meu redor, mas dentro da minha própria mente. Bem-vinda, Frida, ele disse, meu nome soando como uma maldição em seus lábios. Estávamos esperando por você. Eu queria correr, queria me esconder, mas meu corpo estava paralisado de medo. Tudo o que pude fazer foi gaguejar uma resposta. Por que estou aqui? Satanás riu novamente, o som fazendo a caverna tremer. Você sabe por quê, Frida? Você escolheu isso. Você desistiu do presente mais precioso que lhe foi dado. A vida. E agora, você pertence a mim. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ele estava certo, é claro. Eu havia escolhido isso. Em meu momento de desespero, eu havia rejeitado a vida, rejeitado a Deus e agora estava pagando o preço. Mas eu não sabia. Eu implorei. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu estava desesperada, não estava pensando claramente. Ele se inclinou para mim, seu hálito quente e sulfuroso em meu rosto. Ignorância não é desculpa, Frida. Você teve suas chances. Pessoas tentaram te ajudar, te mostrar o caminho. Mas você escolheu me ouvir, em vez delas. Você escolheu a escuridão em vez da luz. Memórias inundaram minha mente. Amigos que tentaram me alcançar, família que ofereceu ajuda, até estranhos que mostraram bondade quando eu mais precisava. Eu rejeitei todos eles, convencida de que ninguém poderia entender minha dor, de que eu estava sozinha em meu sofrimento. Agora, Satanás continuou, sua voz carregada de falsa simpatia. Você nunca mais estará sozinha. Você tem a eternidade para se arrepender de suas escolhas, para sofrer as consequências. Ele fez um gesto amplo com o braço, indicando as almas torturadas ao nosso redor. Veja seus novos companheiros, Frida. Todos eles pensaram que poderiam escapar de seus problemas através da morte. E todos eles descobriram, assim como você, que a morte é apenas o começo. Olhei ao redor, vendo os rostos das almas condenadas, homens, mulheres, jovens, velhos, todos com a mesma expressão de desespero e arrependimento. Enquanto vagava pelo pesadelo, uma figura familiar chamou minha atenção. Com choque e tristeza, reconheci Carl, um velho amigo que havia falecido anos antes em um acidente de carro. Meus olhos se encheram de lágrimas e a voz de Satanás ecoava, cruel, enquanto eu tentava desesperadamente encontrar uma saída, uma chance de redenção. Sarah correu até mim, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me abraçou forte, como se estivesse com medo de que eu pudesse desaparecer novamente. Senti suas lágrimas molhando meu ombro, e por um momento não dissemos nada. Apenas ficamos ali, abraçadas em silêncio, sentindo a presença uma da outra. Sarah, eu sussurrei, tentando quebrar o silêncio, mas minha voz falhou. As palavras que eu queria dizer pareciam pequenas diante do peso do que havia acontecido. Por que, Frida? Por que você fez isso? Ela perguntou, se afastando um pouco para me olhar nos olhos. A dor e a preocupação em seu rosto me atingiram com força. Eu te amo, Frida. Todos nós te amamos. Por que você não me disse que estava tão mal? Eu não sabia como responder. Como explicar o vazio que me consumia? Como falar sobre a escuridão que havia tomado conta de mim de forma tão implacável? Mas também, como explicar o que eu havia experimentado naquela noite? A realidade do inferno, o encontro com Satanás, a luz divina. Era tudo tão surreal, mas ao mesmo tempo tão real. Eu pensei que estava sozinha. Finalmente murmurei, mas agora eu sei que não estou. Nunca estive. Sarah franziu a testa, claramente confusa. Eu sabia que precisaria contar a ela o que havia acontecido. Mas como começar? Será que ela acreditaria? Será que eu mesma acreditava totalmente? Eu estive em um lugar, Sarah, comecei, hesitante. Um lugar horrível, um lugar de escuridão. Eu vi coisas que não consigo descrever. Mas depois, eu vi a luz. Eu vi Deus. Ela ficou em silêncio, observando-me com uma mistura de incredulidade e preocupação. Eu sabia que o que estava dizendo soava inacreditável.
Quem acreditaria que alguém poderia ir ao inferno e voltar? Eu sei que parece loucura, continuei, mas o que eu vivi foi real. E por mais estranho que pareça, isso me salvou. Eu estava tão perdida, mas agora eu sei que tenho uma segunda chance. Sara não disse nada por um longo tempo. Ela apenas me olhava, como se tentasse entender o que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Finalmente, ela respirou fundo e disse: Frida, eu não sei o que aconteceu com você naquela noite, mas se isso te fez querer viver, então eu sou grata. Eu não quero te perder. As lágrimas voltaram a escorrer pelo meu rosto, e tudo o que pude fazer foi abraçá-la novamente, agradecida por ainda estar ali, por ainda ter minha irmã, por ainda ter uma chance de fazer as coisas diferentes. Enquanto eu me recuperava no hospital, muitas perguntas surgiam em minha mente. O que o futuro traria? Como eu consertaria os erros que havia cometido? E mais importante, como eu compartilharia a mensagem de amor e redenção que havia recebido? Eu sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava disposta a tentar. E acima de tudo, eu sabia que não estava sozinha. Eu tinha minha família, e de alguma forma, eu também tinha algo maior me guiando. Uma luz que nunca mais permitiria que eu me perdesse na escuridão novamente. A jornada para a cura seria longa, mas eu estava pronta para começar. Jonas estava ali, ao meu lado, com o rosto pálido e olhos cheios de medo e confusão. Mamãe? Ele chamou, a voz pequena e incerta, como se não entendesse o que estava acontecendo. Naquele instante, toda a magnitude do que eu quase havia feito me atingiu como um trem de carga. Eu quase havia abandonado meu filho, deixado-o sozinho neste mundo. A culpa veio com força esmagadora, mas junto a ela, uma determinação feroz surgiu dentro de mim. Nunca mais permitiria que a escuridão me afastasse dele. Jonas, meu amor, chamei, estendendo meus braços para ele. Ele correu para mim, enterrando o rosto em meu peito enquanto soluçava. Eu o abracei com toda a força que pude, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Enquanto o segurava, prometi a mim mesma que nunca mais o deixaria. Sara se aproximou da cama. Seu rosto estava uma mistura de alívio e raiva reprimida. Frida. Sua voz tremia, carregada de emoção. Como você pôde fazer isso com a gente? Com Jonas? Comigo? O olhar de dor em seus olhos cortou minha alma. Sara, eu sinto muito, mais do que consigo expressar. Eu estava em um lugar tão escuro, tão desesperado. Comecei a explicar, mas as palavras pareciam insuficientes. Como eu poderia fazê-la entender a profundidade do abismo em que eu havia caído? Sara sentou-se na beira da cama, pegando minha mão. O que aconteceu, Frida? O que te fez mudar de ideia? Eu hesitei por um momento, lutando para encontrar as palavras certas. Como eu poderia descrever a experiência extraordinária e aterrorizante que havia mudado tudo para mim? Eu tive uma experiência. Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Quando tomei aqueles comprimidos, eu não apenas adormeci. Fui a algum lugar. Eu vi coisas, experimentei coisas que mudaram tudo. Sara me olhou cética, sem saber se acreditava no que estava ouvindo. Que tipo de coisas? Perguntou, a voz cheia de dúvida. Respirei fundo e decidi contar a verdade, por mais inacreditável que... Eu vi o inferno, Sara. Não apenas vi, eu senti. Foi horrível, além da imaginação. Mas depois, eu vi o céu. Ou algo parecido com o céu. Senti o amor de Deus de uma forma que nunca imaginei ser possível. Foi isso que me fez querer voltar. O ceticismo de Sara era evidente. Ela sempre fora a mais pragmática da família, aquela que precisava de provas concretas antes de acreditar em algo. Mas naquele momento, não importava se ela acreditava ou não. O que importava era que eu estava viva e tinha uma nova perspectiva da vida. Eu sei que parece loucura, continuei, mas essa experiência me mostrou o quanto a vida é preciosa. Me fez perceber o quanto amo vocês dois. Eu nunca mais vou abandonar vocês, eu prometo. Jonas,
ainda nos meus braços, olhou para mim com lágrimas nos olhos. Você não vai nos deixar de novo, mamãe? Ele perguntou com medo. Meu coração se partiu ao ouvir o tom de sua voz. Não, meu amor, respondi, beijando sua testa. Nunca mais. Eu prometo. Sara parecia estar lutando para processar tudo, mas havia um vislumbre de esperança em seus olhos. Você vai precisar de ajuda, Frida. Terapia, medicação. Não podemos passar por isso de novo, ela disse firme, mas com carinho. Eu assenti, sabendo que ela estava certa. Eu sei. E estou pronta para fazer o que for preciso. Essa experiência me mostrou que há sempre uma saída, sempre esperança, mesmo quando parece que não há. Ficamos ali, os três abraçados, compartilhando lágrimas e palavras de consolo. A estrada à frente seria longa e difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia esperança genuína. Nos dias seguintes, fui transferida para a ala psiquiátrica do hospital, onde passei 2 semanas sob observação. Foram dias intensos, cheios de sessões de terapia e ajustes de medicação. Cada conversa com os médicos e terapeutas era um desafio, pois muitos viam minha experiência como uma alucinação, algo causado pela falta de oxigênio no cérebro. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Sabia que o que vivi foi real. Foi durante uma sessão de terapia em grupo que encontrei alguém que realmente entendeu o que eu estava dizendo. Seu nome era Mark, um homem de meia idade que havia sobrevivido a um grave acidente de carro. Quando compartilhei minha história, vi em seus olhos a mesma compreensão e reconhecimento que senti. Ele também havia experimentado algo semelhante. Eu sei exatamente o que você quer dizer, ele disse. E naquele momento, percebi que não estava sozinha nessa jornada de cura. Havia outras pessoas que, como eu, haviam passado por algo transformador. E juntos, poderíamos encontrar forças para seguir em frente. A jornada seria longa, mas eu estava pronta. Ele disse depois da sessão. Eu também estive. Vi a luz, senti o amor incondicional. É algo que você nunca esquece, não é? Conversamos por horas naquele dia, compartilhando nossas semelhanças e diferenças. Foi incrivelmente libertador. Pela primeira vez, senti que alguém realmente me entendia, que não me olhava como se eu fosse louca ou estivesse inventando coisas. Com o tempo, comecei a me sentir mais forte, mais centrada. A depressão que havia me consumido por tanto tempo começou a se dissipar, substituída por uma sensação de propósito e Claro, ainda havia dias difíceis, momentos em que a culpa pelo que eu havia feito ameaçava me engolir. Mas agora eu tinha ferramentas para lidar com esses sentimentos e uma nova perspectiva que me ajudava a superá-los. Uma das coisas mais difíceis foi enfrentar Jonas, meu filho. Ele vinha me visitar regularmente com Sara e meus pais. Ele estava quieto, quase assustado. Levou tempo e muitas conversas francas para começar a reconstruir nossa relação. Por que você quis nos deixar, mamãe? Ele me perguntou um dia, sua voz pequena e magoada. Meu coração se partiu ao ouvir essas palavras, mas eu sabia que precisava ser honesta com ele. Jonas, meu amor, eu estava muito doente. Não aqui, disse, apontando para meu corpo, mas aqui, apontei para minha cabeça. Às vezes, quando as pessoas ficam doentes assim, elas pensam que ir embora é a única saída. Mas eu estava errada, muito errada, e prometo a você que nunca mais vou pensar assim de novo. Ele me olhou por um longo momento antes de se inclinar para me abraçar. Eu te amo, mamãe, ele sussurrou. Eu também te amo, meu querido, respondi, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mais do que você pode imaginar. Quando finalmente recebi alta do hospital, eu era uma pessoa diferente da que havia entrado. Não apenas por causa da terapia e da medicação, embora essas coisas certamente tenham ajudado, mas a verdadeira mudança veio da minha nova perspectiva sobre a vida, a morte e o amor. Voltei para casa com um plano de tratamento detalhado, terapia semanal, medicação diária, grupos de apoio. Mas, mais do que isso, voltei com uma nova apreciação pela vida e por todas as suas complexidades. As primeiras semanas em casa foram um ajuste. Tive que reaprender a navegar pelo mundo cotidiano,
a lidar com as pressões e estresses da vida diária. Mas agora, sempre que me sentia sobrecarregada, eu me lembrava da luz que havia experimentado, do amor incondicional que havia sentido, e isso me dava força para continuar. Lentamente comecei a reconstruir minha vida. Voltei ao trabalho, inicialmente em meio período, depois em tempo integral. Passei mais tempo com Jonas, realmente presente pela primeira vez em anos. Comecei a me reconectar com amigos e familiares que havia afastado durante meus anos mais sombrios. E talvez o mais importante, comecei a compartilhar minha história. No início, apenas com pessoas próximas, depois em grupos de apoio para sobreviventes de tentativas de suicídio. Eventualmente comecei a falar em eventos de conscientização sobre saúde mental. Nem todos acreditavam na minha experiência de quase morte, é claro. Muitos viam como uma metáfora, uma construção psicológica para lidar com o que importava era a mensagem de esperança que eu podia oferecer. A ideia de que, não importa quão escura a noite possa parecer, sempre há uma luz no fim do túnel. À medida que os meses se transformavam em anos, a memória da minha experiência permanecia tão vívida quanto no dia em que aconteceu. Ela se tornou minha âncora, meu farol nos momentos difíceis. E havia momentos difíceis. A depressão não desaparece da noite para o dia, afinal. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes: esperança. Uma certeza profunda e inabalável de que a vida tem um propósito, que cada um de nós é profundamente amado e que sempre há uma razão para continuar lutando. E isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o verdadeiro milagre da minha jornada além da morte. Conforme os anos passaram desde minha experiência de quase morte, muitas vezes me peguei refletindo sobre as lições que aprendi e como elas continuaram a moldar minha vida cotidiana. Uma das maiores revelações foi a compreensão de que o amor verdadeiro, incondicional, é a força mais poderosa do universo. Não estou falando apenas do amor romântico ou familiar, mas de um amor mais amplo, mais profundo, o tipo de amor que experimentei na presença divina. Um amor que aceita todas as nossas falhas e imperfeições e nos ama mesmo assim. Essa compreensão mudou fundamentalmente a maneira como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor. Tornei-me mais compassiva, mais compreensiva. Onde antes eu poderia ter julgado, agora tento entender. Onde antes eu poderia ter respondido com raiva, agora tento responder com empatia. Outra lição crucial foi a importância de viver no presente. Antes da minha experiência, eu passava muito tempo presa ao passado, remoendo erros e arrependimentos, ou ansiosa sobre o futuro, preocupada com coisas que poderiam ou não acontecer. Mas minha jornada além da morte me mostrou o quão precioso é o momento agora, a beleza de viver conscientemente e apreciar as pequenas bênçãos da vida. Talvez a lição mais profunda tenha sido sobre o propósito da vida. Antes, muitas vezes eu me sentia perdida, sem direção. Mas minha experiência me mostrou que cada um de nós tem um propósito único. Às vezes, nosso propósito é simplesmente amar aqueles ao nosso redor, ser uma luz na vida de alguém. Para mim, parte desse propósito se tornou compartilhar minha história e oferecer esperança a outros que possam estar lutando. Nem todos os dias são fáceis. Ainda tenho momentos de dúvida, dias em que a depressão tenta se insinuar de volta. Mas agora, tenho ferramentas para lidar com esses momentos. A meditação se tornou uma parte importante da minha rotina diária, ajudando-me a me reconectar com aquela sensação de paz e amor que experimentei. Também aprendi a importância de pedir ajuda quando preciso. Antes, eu via isso como um sinal de fraqueza. Agora, entendo que é um ato de coragem e força. Uma das perguntas que mais recebo quando compartilho minha história é se ainda tenho medo da morte. A resposta é complexa. Não, eu não tenho mais medo da morte em si.